Fala pessoal, beleza? Dando continuidade ao nosso recap, né, de final de semana, vamos aproveitar o dia de hoje, né, para falar um pouco também sobre o mensal, né, já que a gente está aqui no encerramento do mês, e a gente pode também, né, tentar extrair algum tipo de informação, né, desse tempo gráfico. E hoje, né, eu vou fazer uma continuidade daquele estudo que a gente fez de swing trade em ações, né, ficou aberto no final de semana anterior. É, Como eu uso tempos gráficos um pouco maior, né, pessoal? Por exemplo, mensal, né? Quando tem um bom setup, né? Setup de retorno à média. O que que são bons setups, né? Primeiramente, você tem que lembrar o que que são tendências, né? Tendências precisam de pelo menos algum tipo de contexto para que essa tendência seja iniciada, né? Se vinha de uma tendência anterior para uma reversão, precisa da série de contextos que a gente trabalha para que essa tendência ela seja revertida, né? E depois que ela é revertida, ela tem alguns passos, né, que são iniciados, né, que são basicamente aquilo que o Brooks trabalha, né, dentro do livro Tendências. E o preço sempre reverte, né, em um nível de suporte ou resistência, tá? Então, é, os passos iniciais é entender o que são uma tendência, né? Então, a favor da tendência, existem alguns tipos de setup. E aí você pode trabalhar retornos à média 9, retornos à média 20, você pode trabalhar um gap de média, né? Você pode trabalhar uma wedge bull flag, você pode trabalhar uma bandeira de alta como fundo duplo. Então, existe, né, uma série de pontos que você pode trabalhar, tá? Então, a favor, né, claro, de uma tendência, tá? Então, não é lateralidade, não é tendência de baixa, né? Já que você está tentando fazer swing trade em ações, e a maioria das ações, né, você vai comprar para manter uma posição, nem todas têm, né, aluguel disponível, né? E, inclusive, é, se você está fazendo, né, você está às vezes com a posição perdedora, né, numa ação, a, a corretora por vezes, né, ela te possibilita você alugar essas ações. Do meu ponto de vista, é algo que eu não faria, né? Porque você vai alugar para outra pessoa entrar vendido, né, com a sua operação e você vai ganhar um pouco disso. E a sua ação desvaloriza mais, né? Então, se você está fazendo swing trade, né, talvez não seja algo tão interessante a se fazer. Então, passando, né, pensando dessa maneira, né, tempos gráficos maiores, não vai ter vídeo o tempo todo, tá? Alguns vídeos a gente vai retrabalhar isso daqui. Como eu falei, eu não vou gravar sempre isso daqui. E esse daqui é o último, né, que vai ficar aberto aqui, né? Os demais acabam ficando ali apenas para os assinantes. Mas setups, né, de tendência, né, a favor, né, claro, de ações, tá? Então a gente retoma aqui alguns prints aqui, né, que eu acabei mandando na semana anterior, né? Acabei não fazendo um vídeo mais longo, né, pessoal, mas também tinha algumas ações com setups de retorno à média, tá? Seja da média móvel de 9 com boa barra, dentro daquelas características que a gente trabalha ali no plano de trade, né? Uma boa barra, saindo das médias, tendo gatilho, né? Já numa estrutura de alta. E tiveram também, né, bons resultados. Eram três só, tá? Mas o vídeo acabaria ficando um pouco mais longo. Mas, né, só retomando. Gráfico mensal, isso daqui é Tupi, né, pessoal? Depois a gente conversa aqui sobre o mini índice. Aqui, né, a gente está vendo a Tupi, que a gente havia conversado, né, sobre o gráfico mensal. Conversamos que isso daqui é uma tendência. Conversamos que isso daqui, né, acaba sendo a possibilidade, né, do início de um gap de média. Quando a gente gravou, né, a barra estava mais ou menos aqui, né, na semana anterior. Isso daqui já teve um retorno, né? Já teve um pequeno retorno aqui, né, de cerca de 7%. Tem um gap aberto, né, que a gente já havia também pontuado, né, que é um ponto importante, principalmente se tiver um gap de média. Ainda é uma estrutura de alta, apesar das wedges, né, não renovou o ponto de inflexão. Então, ainda é, né, um cenário interessante. Só colocando aqui, ó. Isso aqui foi quando a gente fez o estudo, né, na semana anterior, tá? Onde a gente apontou, né, a possibilidade inicial, né, do preço iniciar um gap de média dentro de uma estrutura de alta e onde vindo de um preço onde ele não renovou um ponto de inflexão, tá? Então, aqui, né, é a barra 1 abaixo da média móvel de 20. Aqui também teve outra barra 1, né, conforme a gente conversou no vídeo anterior, basta dar uma olhada lá. Então, aqui, né, fica alguma possibilidade de compra. Vejam que isso aqui a gente está falando do mensal. E gráfico mensal, né, pessoal? Claro, vai ter um percentual de retorno, né? Se ele volta, por exemplo, consegue fazer o gap de média e volta para o topo, são 21%. E a gente está falando do gráfico mensal, seria uma posição para você manter às vezes por um, né, mês, às vezes até um pouco mais, tá? Então,
O prazo também, né, ele é de acordo com o cenário. É muito mais interessante você trabalhar swing trade em ações quando o gráfico mensal está numa boa possibilidade de tendência. Quando muitas vezes ele está saindo das médias, igual aquilo que a gente fez, né, no, na semana anterior. Por quê? Porque assim você tem aquela ideia de triplo screen. Você está trabalhando a favor de três tempos gráficos, né? Você, por exemplo, o gráfico mensal está te apresentando, por exemplo, uma barra de retorno às médias, né? E você lá no gráfico semanal, você às vezes está em alguma possibilidade também de cenário de compra, e lá no gráfico diário, às vezes, você consegue encaixar alguma forma de entrar, né? Que fica mais fácil, ou mesmo 60 minutos, tá? Mas é para você montar uma posição, né? No caso, para gráfico mensal, tá? Então, é só uma ideia, né? Aqui, né, de como se começar a pensar, tá bom? Então, aqui dentro do gráfico mensal, né, a gente vê a possibilidade do gap de média. Aqui no gráfico semanal, né, a gente tem o preço, né, já vindo de uma movimentação mais lateral, tá? E inclusive, né, aqui a gente consegue extrair algumas informações extras, né? Aqui eu tenho uma movimentação de três puxadas, aqui eu tenho um ponto de inflexão, aqui eu tenho uma puxada de baixa, tenho um retorno e eu ainda posso ter uma segunda puxada de baixa. Temos aqui a média móvel de 200, mais uma vez, né, trabalhando aqui como uma possibilidade de suporte nos 5 minutos. Ela, inclusive, né, foi utilizada durante um trade de compra, né, onde eu conversei com vocês, né, enquanto pensava em alguns níveis de suporte, né, tanto do 60 quanto do 15, quanto do 5. Né, é só você tentar reviver, né, em quantos backtests você fez, quantos rompimentos direto você vê, né, sem nenhum tipo de pausa na 200. Isso é mais comum quando você está no cenário completo de lateralidade, quando ela está passando ao meio da tela. Aí, né, você tem, geralmente, às vezes, né, você tem big up e big down. É só nesse cenário. É igual a 20, né, quando ela está em tendência, quando ela se encontra em alguma característica de tendência, ela atua, né, como suporte. Voltem e vejam aquele vídeo, né, de funções das médias móveis, né, porque nem sempre a 20 ela tem função, tá, de suporte, tá? Tem vezes que ela tem função de magneto, beleza? Então, tem uma procuradinha aí no canal, né, funções das médias móveis que pode auxiliar. Então, aqui foi um ponto, né, de suporte. Seria um ponto, né, onde você poderia estar pensando em iniciar algum tipo de posição. No semanal, isso daqui seria algo em torno de 10%. Como falei, né, lá no gráfico mensal, tendência. Aqui, pessoal, no 1 minuto, no 1 minuto não, né? No diário, a gente tinha uma tendência, certo? De baixa, uma super tendência de baixa. Então, esse primeiro toque aqui acaba sendo, né, um 2HM, certo? Então, se eu tenho aqui ó, uma super tendência, mesmo que eu pegue daqui, eu tenho 30 fechamentos aqui sem toque da média móvel de 20. E aí, quando eu tenho, né, esse primeiro teste aqui da média móvel de 20, eu tenho um 2HM. Geralmente é um bom setup para retomada da tendência. Dentro ainda daquilo que o Brooks ensina, né, pessoal, quando o preço, normalmente, né, o preço ele trava em cima de suportes ou resistências. E dentro daquilo que a gente já estudou, né, ali no grupo, né, que eu já mandei páginas para vocês em outros momentos, né, até mesmo, né, o Al cita como alvos, como pontos de suporte ou resistência. Bem como, né, ele também cita ali os níveis de Fibo, né, para quem nunca viu, né, ele falando, ele também cita as retrações de Fibo, né, como possíveis níveis de suporte ou resistência, tá? Já vi algumas pessoas falando que ele nunca falou sobre isso. Então, aqui, pessoal, você tem ó, né, um rompimento e você tem o preço também atingindo o primeiro alvo. Aqui a gente pensa naquela ideia de setups acumulados. Se a gente fala que o 2HM é um bom setup de venda, que muitas vezes pode retomar a tendência, e aquele não teve muito efeito, a gente pensa aqui no gap de média. Então o preço aqui cumpriu o gap de média, você tem aqui né, dois fechamentos completos acima da média móvel, então essa movimentação aqui provavelmente ainda vai gerar algum tipo de teste da mínima da tendência. Até mesmo, né, pode retomar. Mas a ideia de construção é o setup do gap de média lá do mensal, tá? Então, pode não ser, né, um retorno em V essa movimentação. Por quê? Porque eu tenho dois setups aqui acumulados. Então, a perda de mínima aqui seria uma venda de gap de média para teste da mínima da tendência. Se aqui na mínima da tendência, e de preferência ele faz uma nova mínima, porque assim ele cumpre as duas pernas lá do semanal, né? E aqui encontra a pressão compradora, aqui pode gerar um novo trade. Esse novo trade ele pode passar dessa região do gap de média, né? E aí sim, né, voltar para aqueles pontos lá onde são mais interessantes, tá bom? Então, são possibilidades. Mas aqui não seria a hora de estar comprando, né? Porque você está com dois setups acumulados ali
Né, e você pode, né, entrar alto demais nessa movimentação. Esperaria um teste aqui, quem sabe uma falha dessa movimentação, tá? É, não se trata de recomendação de compra ou venda, tá, pessoal? É apenas de estudo. E, como falei, né, para vocês, eu acabo não falando naquilo que eu estou me posicionando, por não poder realmente fazer isso. Mas, né, a título de estudo, né, interessante aqui, né, não comprar exatamente nesse momento aqui, tá? Então, na próxima semana, dê uma olhada em como que vai estar isso daqui, né, se faz sentido a leitura para vocês ou não, beleza? É a título de estudo, como falei. Então, aqui dentro de Tupi, a gente já conversou. Sabesp, tá? Então, Sabesp, né, vamos dar uma olhada aqui em como está, né, no semanal. Como falei, eu peguei alguns setups, né, ali de movimentação do preço. Que tinha, né, alguns setups. Como falei, tem mais alguns, como isso daqui, ó, setup de retorno às médias, né, com o outside, ó, isso aqui chegou a pagar 6%, né? Tem mais, só que gastaria mais tempo, né? E a ideia do aqui a princípio era fazer uma apresentação de uma possibilidade de um trabalho, principalmente para quem não tem tempo e fica às vezes se desgastando com day trade. Se você não tem tempo, né, pessoal, seria muito melhor você fazer swing trade. Veja que você vai ganhar tempo de tela do mesmo jeito. E quem sabe lá na frente, né, você pode utilizar, né, esse tempo ali realmente com day trade, quando você tiver, né, um tempo para isso, tá? E nesse tempo, né, você continua estudando, mas, né, você atua num cenário mais favorável, né, a quem não possui tanto tempo. Então aqui em Sabesp, né, a gente havia apontado aqui a primeira tentativa do preço fazer um gap de média, né, foi sem sucesso, comprados ainda conseguiram voltar essa movimentação. E posteriormente aqui, ó, você teve um gap de média, tá? Aqui também, pessoal, tem uma ideia de setup acumulado, tá? Ó, vejam que aqui você tem 26 fechamentos sem toque da 20. Quando ele passa direto. Quando ele passa direto, né, eu consigo, né, pensar nessa ideia de acumulação de setups. Então, ainda dentro desse cenário, né, aqui a gente teve uma entrada agora, né, de H1, tá, né, durante essa semana. Você poderia ter filtrado essa entrada por um tempo, né, menor? Poderia, né? Você já tem o setup pronto, né? Você poderia, ainda dentro da ideia de triplo screen, né, diário, 60 minutos, tá? Eu, particularmente, como falei para vocês, eu prefiro setups do semanal, né, para ingressar no diário 60 minutos. Mas, Luciano, você olha isso aqui no diário? Eu não procuro no diário, tá, pessoal? É tempo macro mínimo semanal, tempo macro máximo mensal, tá? Então, mas é o meu ponto de vista. Nada impede que você faça, por exemplo, um diário 60-15, né? Onde você vai filtrar entradas ali pelos 60 ou mesmo pelos 15 minutos. Mas precisa ter um cenário, né, interessante, tá? Então, aqui gerou ponto de entrada, né? Que a gente havia conversado, né? Que ó, você tem cerca de 10% aqui de espaço para um teste da máxima e resta, né, um alvo aqui, né, a ser dado em 85,65, tá? Então, teria uma possibilidade, né, dessa movimentação vir até lá. Setup de gap de média não é um setup muitas vezes rápido, né? Nem sempre é tão rápido, nem sempre ele sobe como micro canal, né? Como ele veio fazendo nos últimos 2 dias. A maioria das vezes ele acaba sendo, né, lento, porque ele é um setup de lateralidade, tá? Então, aqui foi uma entrada de H1, se ele perder mínimo e tiver uma nova retomada de máximo, seria uma entrada de H2 para esse cenário aqui. Só aqui, né, filtrando com vocês, mais uma vez a média móvel de 200 inclinada, né, servindo como um bom suporte. Aqui teve um gatilho de entrada, tá? Teve gatilho de entrada aqui, ó, chegou a pagar, né, 7%, acabou não renovando o máximo. O preço voltou, né, para essa movimentação. Aqui era também região de nested wedge, né, algumas possibilidades de cunhas alinhadas, né, se você ligar pontos aqui de mais maneiras, né, você chega a essas possibilidades. E aqui, né, dentro dos 60 minutos, né, também teria, né, a possibilidade, né, de quando teve a construção, tá, pessoal, do gap de média, você teve a oportunidade de entrar baixo aqui nessa movimentação, tá? Posteriormente aqui, a gente vem para o Banco do Brasil. Banco do Brasil, né, a gente falou da possibilidade, né, da construção do gap de média. A gente tinha um fechamento aqui completo.
Aqui também, né, a gente tem a junção, né, de pelo menos dois setups. Então, aqui, né, conseguindo ou não o gap de média agora, também teve essa wedge, né, aqui, essa possibilidade de cunha, né, de uma wedge bull flag, já que a gente vem de um impulso de alta. Então aqui, né, o preço também tem um certo espaço aqui para um teste da máxima da tendência, né, ou mesmo retomada, né, em caso os vendidos não consigam, né, nem mesmo realizar o gap de média. Aqui não houve, tá, o gap de média, tá? A gente só tem uma barra. Dentro daquilo que a gente conversou no grupo, né, a gente precisa ali daquelas duas barras, né, por conta da questão, né, que ele apresenta no tendências, tá? Então, aqui, né, seria a ideia, né, de você ainda, né, não ter o gap de média, tá? Então, só coloquei aqui porque foi uma das ações que a gente conversou, né, na semana anterior, né? Ela tá presente no vídeo ali, tá? Essas imagens que eu peguei ali do Whats são prints, né, que eu acabei tirando, né, dos estudos ali que a gente fez, tá? Então, aqui ainda não, mas ainda assim, né, é um bom cenário, né? Vem, como falei, né, da ideia de setups acumulados, não teve uma boa reação, por exemplo, aqui ainda ao 2HM para tentar retomar a tendência, por exemplo, né? Mas se tivesse conseguido o gap de média aqui, teria sido mais interessante. No gráfico diário, vejam que não está, né, lá num cenário muito interessante. Aqui você vê uma wedge um pouco mais próxima. Para essa wedge que está um pouco mais próxima andar um pouco melhor, né, você precisa, né, que o mercado renove o ponto de sua inflexão. Né? Você tem uma, você tem duas, você tem três puxadas. Quando ele começa a subir aqui, ele deixa um ponto de pausa. Ele conseguindo fazer isso daqui, né, ele pode ganhar até mesmo essa projeção aqui para cima. Tá? O que levaria, né, para a ideia de teste da máxima. Tem um gap aberto aqui também. Tá? É... Nossa próxima, TIM. TIM, né, pessoal? A gente havia conversado aqui também, né, no estudo anterior. Tivemos aqui também, ó, boa tendência, né? Tivemos aqui um 2HM, esse 2HM ainda levou, né, um teste da máxima da tendência. Depois a gente teve aqui uma fortíssima barra, uma forte outside, né, que geralmente tem continuidade, tá? Por mais algum tipo de continuidade, né, uma outside vindo, né, de uma região de, de máximas, né, principalmente máxima de uma tendência. Essa barra aqui também foi uma barra forte, né, uma barra ampla, né, já depois de uma tendência bem prolongada. Fecha na sua máxima. Lembram que a gente conversou sobre barras carecas, né, em dias anteriores, né, que fechamentos, né, dessa maneira, geralmente vendidos estão esperando para começar a participar e os vendidos participaram desde o topo dessa barra até o fechamento dela. E fechou em barra careca. Na barra seguinte, o que ela fez? Ela fez uma correção, tá? Ao invés de ter uma continuidade imediata também, tá? Então aqui, pessoal, a gente teve a construção do nosso gap de média. Né? Aqui a gente teve agora, né, ativado uma primeira entrada, né, uma entrada de H1. Como falei, né, é mais interessante quando tem algum gap aberto aqui também no semanal, mas nem sempre há. Né? Um teste da máxima da tendência aqui, né, tem cerca de 16% de espaço. Aqui ainda tem, né, ainda resta uma possibilidade de segunda entrada. Vamos dar uma olhada aqui como é que está o gráfico diário. Aqui no gráfico diário, né, a gente tem a quebra, tá, da LTB. Né? Aqui vai ser interessante ainda a construção do gap de média, tá? Veja que a gente está falando do semanal, tá, pessoal? Aqui, por que é interessante, né, Luciano, o gap de média? Porque isso daqui também passou a ser tendência, né? Então, se é tendência, gap de média, né? Se não for um microcanal, um ciclo extremo, né, para reverter o setup, o gap de média ainda levaria à ideia de teste da mínima da tendência, né? Pode ser mais alta, né, preferencialmente até mesmo, e para depois, né, você ter a possibilidade ali de um cenário, né, de alta. Lá nos 60 minutos, né, daria para ter antecipado algum tipo de ingresso, né, mais por aqui, né, tá? Mas a movimentação ainda tá uma movimentação bem feia. Paga, né, pessoal? Mas é pouca coisa, né? Ela não tem uma volatilidade tão grande, tá? E lembre, né, você está analisando algo do mensal, né, para ir, né, para um tempo gráfico menor, tá? E aqui, como se tornou tendência, né, seria mais válido, né, você esperar a ideia aqui do gap de média do diário, ver se ele ainda faz algum tipo de correção e depois do gap de média, né, uma participação é, melhor, tá? Então seria uma possibilidade aqui. Mas, né, lá no gráfico semanal já deu ingresso e, né, tem espaço. Aqui tem gap aberto, né, pessoal? Tá?
tem cerca de 15%. Mas vejam que o prazo disso daqui, ó, para essa movimentação de queda foi de 39 dias. Não dá para você esperar 15%, né, em 3 dias, em 2 dias, tá? Então, vejam que tem uma proporcionalidade ali também, né, daquilo que você busca no tempo, tá bom? Vibra, né, pessoal, também a gente havia falado, né, que teve o gap de média, teve já uma possibilidade ali de ingresso de H1 e agora, né, uma possibilidade de ingresso de H2, né, seria, né, com uma própria retomada, né, de máxima. E deu, né, o ingresso aqui nesse trade, tá? Aqui, depois disso daqui, a partir disso, é gerenciamento, né, pessoal? Essa daqui tem um gap aberto, né? Tem um gap aberto aqui a cerca de onde o preço está agora, 11%, né? Um teste da máxima da tendência ali, mesmo pensando em algo mais baixo, né? Seria em torno de 20%, tá? Então, aqui, né, teve a possibilidade já do segundo ingresso, tá? Então, pensando aqui no gráfico diário, né? Também, né, pessoal, geralmente o preço ele vai fazer aquela migração, né? O que precisa aqui, Luciano, para ele retomar? Vai precisar do gap de média, tá? Então, gap de média, né? Se você já comprou, você teve o gap de média aqui, né? Se não for o ciclo extremo, como a gente falou, realiza lucro, espera um próximo momento, né, para participar, né, de uma segunda entrada, tá bom? Então, por quê? Porque, ó, acaba tendo, quando tem um gap de média, a tendência chega a mudar aqui no gráfico do diário, né, pessoal? Você já vê que aqui já passou a ser tendência de baixa. Aqui é tendência de baixa, lá é um setup de compra, né? Aí às vezes a gente olha o mensal é só um retorno à média. Então, os tempos maiores vão acabar ganhando, tá? Por isso a ideia do triplo screen, né? De você não fazer esses trades, né, sem pensar neles. Mas aqui a ideia é que ele consiga construir, né, a movimentação até o gap de média, tá? E aí ele pode ter algum tipo de retorno, mas a ideia é que ele volte ainda para fazer essa construção, tá, desse gap de média. E aí, né, pode dar algum tipo de retorno aqui ao teste da mínima dessa tendência ainda, tá? Para posteriormente, né, ter uma movimentação melhor. Lá já está ativo, né, então já pode também, né, ter algum tipo de movimentação lá um pouco mais rápida, né? Lá a gente já está na entrada de H2. Então, 60 minutos, né, só para a gente dar uma olhada. Quando teve, né, pessoal, aquela construção, deixa eu só trazer isso aqui para vocês, ó. Bem aqui, né, a gente vê a entrada, tá, de H1. Bem aqui, teve uma perda de mínima. Então, quando teve essa perda de mínima aqui, ó, né, a partir do momento que o mercado perde essa mínima, daria até mesmo para estar tentando já, né, pensar naquela ideia de tentar achar algum tipo de antecipação, né, de tentar achar algum tipo de compra, né, a partir desse momento, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui nos 60 minutos, ó. Quando o preço, né, perde a mínima aqui, ó, ele deu um primeiro gatilho de compra bem aqui, ó, que seria uma possibilidade de compra, tá? Não seria a melhor, né, mas seria uma possibilidade de compra. Por que que não seria melhor? Porque aqui a gente já vê que é tendência de novo, né? Então, se eu quero comprar, pelo menos o gap de média, né? Aqui compraria mais alto, né? Mas aqui você teria, né, um percentual melhor, né, já de lucro. Mas aqui seria uma antecipação, tá? Porque virou tendência. Se virou tendência, ó, teve o gap de média, 12 barras acima, teve teste da mínima aqui, teve teste da mínima aqui, né? Isso é teste da mínima, tá? Dentro da metodologia dual. E aí aqui você tem uma outside, uma barra de força, que seria também uma possibilidade de entrada. Depois disso daqui, fundo duplo, né, pessoal? Movimentação característica. E aí, aqui teve outras possibilidades de entrada um pouco mais tranquilas. Ainda assim, né, pagaram ali cerca de 3%, tá bom? Então, são formas de pensar. Depois do gap de média, né, seria uma gap de média daqui, né, do gráfico diário, ainda seria, né, uma ideia um pouco mais, com probabilidade, né, um pouco melhor, né? Antes do gap de média, você está sujeito a ter ainda um teste da mínima ali. Isso, tô falando do gráfico diário. Lá nos 60 minutos já gerou algumas oportunidades, né, pessoal? Tá? Só construindo aqui uma ideia com vocês. Próxima aqui, pessoal, Grupo Mateus. Grupo Mateus, né, semanal aqui a princípio. Aqui ainda não teve entrada, né, pessoal? Aqui a gente conversou que foi uma tendência, né? Não foi das mais fortes, mas ainda assim tendência. Deixamos marcado aqui, né? Então não teve
né, entrada aqui, não teve ingresso. Realmente concluiu, né, a ideia do gap de média aqui de novo. Aqui já tinha, né, um big gap, big down, né? Aqui antes não chegou, né, a ser tendência, né, só 13.500, mas aqui ele conseguiu acabar concluindo aqui pelo menos algum tipo de movimentação de tendência. Então aqui a gente tem um gap de média. É interessante você avaliar, né? Se numa retomada de máxima aqui ele volta, fica um gap aberto aqui, né? Você vê já a pontuação, né? Você já consegue trabalhar isso daqui de maneira um pouco mais calma. Por isso que eu falei, né? Aqui é mais tranquilo do que você trabalhar exatamente a ideia, né, do day trade, né? Você tem que abrir e fechar a posição às vezes em minutos. Aqui não, né? Aqui você tem, né, paciência, você tem tempo, né? Então aqui construiu sim um gap de média, teria uma entrada de H1, né? Se essa movimentação não retoma, depois poderia ter uma entrada de H2. E aí, né, era gerenciar para um teste aqui da máxima, tá bom? Então, aqui, como ainda não tem entrada, né, nem compensa a gente trocar ali o nosso tempo gráfico, tá? Banco Pan-Americano, né, também estava na possibilidade aqui, ó, na iminência de construir, né, o gap de média. Deixa eu só colocar aqui. Também, né, agora com duas barras completas fechadas aqui abaixo, né, da média móvel de 20, né, que vinha, né, de uma certa tendência. Aqui ele conseguiu um gap de média, né. Aqui está um pouco mais complicado, né? Eu falei para vocês por estar abaixo da média móvel de 200 e também, ó, aproveitando até para trazer aqui a dúvida, né, de um dos amigos ali, ó. Aqui a gente teve, pessoal, 18 fechamentos, né, acima. 18, 19, digamos que a gente considere tendência isso daqui. E aí ele fez um gap de média, né? Quando ele faz esse gap de média, né, quando ele faz esse gap de média aqui, né, e ele volta a subir, um dos amigos me perguntou, né, até quando, né, eu posso considerar essa movimentação aqui como uma possibilidade de uma MTR. Porque quando tem o gap de média, ele enfraquece, né, a tendência e pode iniciar uma reversão majoritária de tendência. E aí eu trouxe, né, uma ideia, que é uma ideia de projeção que o AL traz. Se, né, essa movimentação não sobe o suficiente para pagar um scalp, por exemplo, dentro desse contexto, né, pagar algum tipo de alvo, algum tipo de movimento projetado, se ela não paga nem mesmo um scalp, ela ainda é a possibilidade de uma MTR. E quando ela retoma a tendência, Luciano? Quando ela paga algum tipo de alvo. Né? Se ela paga um movimento projetado, né? Aí sim, né, a gente esquece um pouco aquela ideia de MTR e normalmente quando ela faz isso, significa que ela retomou mesmo a tendência, né? Que você vai ter mais de 20 barras acima. Nesse caso, eu tenho mais de 20 barras acima, mas eu não tenho pagamento nem mesmo de um scalp, tá? Não chegou a pagar nem mesmo o primeiro alvo desse pivô. Né? Então, fica a possibilidade sim, né, disso daqui ser uma reversão majoritária de tendência, né, o mercado romper essa movimentação para baixo. Mas eu deixei marcada ela, né, porque a gente havia falado dessa daqui na semana anterior. Ela não é o melhor cenário. Você está abaixo da média móvel de 200, né? Não é tendência aqui no semanal, tá? Acima da 200, a gente considera a ideia de tendência, tá bom? Então, mas deixei aqui marcado, né, um alarme para a gente fazer, manter, né, o estudo nela também. Frio. Frio já com uma resposta, né, pessoal, bem interessante. Aqui, né, acabou tendo, né, também um fundo duplo, né, na mesma região. Aqui, né, você já tinha tido, né, um ingresso aqui de H1 e aqui, né, acabou sendo o ingresso, tá, de H2, tá? Então aqui, né, já está com uma movimentação mais interessante, já é uma barra de tendência, essa movimentação aqui já pode ter uma movimentação um pouco mais acelerada, tá? É, boas barras de tendência, né, como reflexo ao gap de média, né, acaba tendo, né, às vezes, uma melhor probabilidade de continuidade, quando se tem uma boa barra de tendência, dentro daquelas regras lá que a gente conversa, tá, no dia a dia ali de barra de tendência. Então aqui, né, dentro dessa ideia do semanal, né, aqui já se encontra mais interessante, tá? Mas deixa eu só, eu vou deixar essa linha aqui, ó, vou fazer algo como eu fiz ali com a outra marcação, né? Marcar uma linha pontilhada aqui, só para quando a gente descer o tempo gráfico, né, a gente ver ali mais ou menos onde que estava, né, a proporção, né, da ideia do ingresso. Aqui, né, teria que ir em microcanal, né, essa movimentação. Por que ir em microcanal, Luciano? Porque aqui, né, também era tendência, eu vejo que também se tornou tendência. Fez aqui um setup de venda. Esse setup de venda, né, veio só até região de 61,8, mais ou menos dessa perna, né? Acredito aqui.
aqui até a região de 61,8 mesmo. E aqui, né, acabou, né, tendo aquela segunda entrada. Como esse setup é do mensal, pessoal, às vezes você vê essa movimentação de desempenhar o microcanal porque o setup é do semanal, tá? Não do mensal, né? Do semanal. Então, muitas vezes a resposta de microcanais aqui é por conta do tempo gráfico lá do semanal. Aqui não tá bonito as coisas, né? Aqui você consegue ver que isso daqui não tá uma boa movimentação, mas lá no semanal ainda é, tá? Então, às vezes o mercado até mesmo desempenha uma movimentação mais acelerada aqui, né? Tem um fechamento de gap bem aqui, ó. Fechamentos de gap é interessante a gente manter, né? Sempre ali com o devido alarme, né? Para pensar numa movimentação. Média móvel de 200, né? Tá mais flat. Então ele pode até mesmo cortar ela aqui com um pouco mais de facilidade. Então, aqui, né? Se tiver uma resposta melhor, uma resposta imediata, seria muito mais devido ao semanal, né? Do que ao próprio, né, gap de média aqui que ele acabou de fazer. Fez um gap de média, né, pessoal? Teria aqui também uma venda de L1, venda de L2. Pode fazer um fundo mais alto do que esse fundo anterior, né? Porque ele já vem tentando manter uma estrutura diferente, ó, tem um topo mais alto. Então, se mesmo ele faz uma queda e deixa um fundo mais alto, opa, aqui fica bem confortável, né, para essa movimentação aqui ter continuidade. Por quê? Porque ele acabou, né, te apresentando uma nova estrutura, né, onde comprar, por exemplo, aqui em região de pullback, né, para uma nova máxima seria bem interessante, tá? Nos 60 minutos, ó, aquela mesma região ali, ó, você teve um ponto de entrada exatamente aqui, ó, com uma outside saindo da média móvel de 20 e da 9, né? Então você teria um ponto de entrada bem aqui, ó, bem interessante, ó. Chegou a pagar 4% já. Bom, veja que a gente está de novo, né, construindo cenários, né, dentro de uma leitura macro. Não estou fazendo isso de maneira aleatória, tá, pessoal? Banco BMG, esse daqui teve uma resposta muito boa, né? Aqui ele acabou tendo uma resposta bem interessante, né, dessa movimentação aqui, ó, já chegando a quase 13%, tá, dessa movimentação. Deixa eu colocar aqui no gráfico diário. Aqui a gente tinha também, né, colocado ele como possibilidade. Aqui no gráfico diário, né, durante essa semana você teve essa possibilidade aqui de ingresso, tá? Então, dentro do gráfico diário, né, a partir dessa barra, você teria tido um gatilho de compra, né, aqui, né, que te levaria ali a possibilidade de 9%, né, que o preço chegou a pagar. Foi a melhor, né, movimentação que andou durante essa semana. Nos 60 minutos, né, você vê que a movimentação foi ao final aqui do último dia. Mas, né, se você estivesse buscando algum tipo de entrada aqui antes, né, em movimentação anterior, tá? Chegaria, né, a quase a ideia praticamente ali dos 13%, né? Primeiro gatilho aqui. Se você quisesse uma barra de sinal, né, já dentro de um melhor alinhamento, seria essa outra aqui, né, com as médias já com melhor alinhamento, tá? E aí você ainda assim teria uma proporção ali de cerca de 10%, tá? Então, dentro, né, de cenários do semanal, tá, pessoal? Vejam que a gente não, mais uma vez, né, não estou fazendo isso só nos 60 minutos. Estou conversando com vocês sobre isso, vindo de tempos gráficos maiores. Aqui na Neo Energia, né, a gente já tinha também, né, a construção do gap de média, tá? E aí a gente estava precisando de uma retomada de máxima, tá? Então aqui teve, né, durante essa semana, você teve aqui uma H1, tá? Veja como a movimentação fica diferente, né, quando você tem a construção desse setup. Você não vê a participação dos comprados, dos vendidos, né, em muitas das movimentações. Dessas barras que eu fui mostrando para vocês, né, algumas delas, né, você vê que não tem pavio inferior. Ou seja, a partir, né, do começo da semana, ele mudou um pouco as coisas, né, ele mudou um pouco a construção. Mas aí lá no gráfico diário, né, quando você chega, como é um setup que cava muito, quando você chega aqui, ó, você já chega entendendo, né, que, opa, Luciano, mas aqui também já estava virando tendência de novo. Ó. Quando começa a tentar o gap de média, já tem 20 fechamentos aqui, por exemplo, abaixo da média móvel de 20. Né? Então já é um negócio um pouco mais complexo, né? 22 fechamentos. Então eu vou precisar do gap de média. Né? Então talvez essa movimentação não reaja diretamente ali de uma H1. Por isso que muitas vezes, né, você tem uma entrada de H2, né, as duas entradas narradas pelo AL, né? Veja como faz sentido as coisas. Porque aqui o preço poderia, né, fazer aqui a ideia do gap de média,
fazer um retorno, preferencialmente um fundo mais alto, quem sabe fechar um gap, né? E aí ele volta a subir. E aí você vai ter uma entrada de H2 ali em algum ponto, né? E essa entrada às vezes de H2 é um pouco mais acelerada, porque ela já cumpriu também alguns pré-requisitos, né, para possibilidade de reversão, tá? Dessa tendência aqui no gráfico diário. Aqui você não teve ainda, né, nenhum tipo de gatilho de compra. Nos 60 minutos, né, você já vê que já teve algumas possibilidades. Ó. Você teve essa forte outside, né, saindo aqui com fundo mais alto, né, seria aqui uma possibilidade. Aqui, né, você consegue também ligar, né, algumas possibilidades de estrutura. Se eu tenho uma wedge, né, pessoal, sempre, né, que a gente tem uma wedge, a gente tem um ponto de inflexão, tá? Então aqui você teve uma boa outside, né? Então chegou aqui até a média móvel de 200. A gente já conversa, né, muitas vezes que ela também atua uma região de resistência. E lá no diário a gente está vendo que ele está andando para o gap de média. Andou para o gap de média, conseguiu, né? Pode ainda ter aquela correção. Faz sentido, né? Somando isso daqui com isso. Então aqui, uma boa, né? Outside bar. Tá? Então, seria aqui também uma possibilidade de ingresso. Melhorou aqui, né? Quando ele renova o ponto de inflexão, tá bom? Aqui no semanal, essa daqui, né, tem um bom espaço aqui, né? Para um teste da máxima, tá bom? Tem algo para cima ainda, né, pessoal, também. Só tomar mais um golinho aqui, pessoal. Santos Brasil, né, foi uma de retorno à média, né, que tinha tido uma boa barra saindo das médias, fechando acima de alguns fechamentos, né, resultado, né, de setups de retorno à média, né, pessoal. Aqui, ó, né, já chegou a pagar durante essa semana cerca de 5%. Setup de retorno à média, ficou com gatilho aqui, né, quando essa barra aqui abriu, né, então, aqui, né, você teve, ó, 21, 22, 23 fechamentos, 24, 2HM, né? Bom setup, geralmente retoma a tendência. Tem alvo ainda para cima, pessoal, tem que dar uma olhadinha, né? E você chega numa possibilidade de alvo ali em 15, tá? Então, setup de retorno à média, né? Aquilo que a gente falou. Tinha mais alguns, né? Mas como eu falei, levaria bem mais tempo. Acho que a gente já está praticamente acabando aqui. A outra, foi BRFS, que também estava tentando entrar numa movimentação de tendência. Já vem aqui tentando trabalhar com quase todas as médias aqui acima da média móvel de 200, né? Barra saindo da 9 com gatilho, né? Ainda andou aqui cerca de 9%, tá? Tem que olhar para o lado sempre, né? Para ver onde é que o preço se encontra. Ele está tentando, né, fazer uma reversão. Essa reversão, né, dessa movimentação de tendência aqui, né, tinha também, né, alguns pontos de inflexão, tá? Se eu traçar isso daqui, né, exatamente dessa maneira, né, fica mais fácil de visualizar, ou mesmo assim, mas de toda forma o ponto de inflexão está aqui. Ele renovou esse ponto de inflexão. Quando ele renova o ponto de inflexão, muitas vezes ele pode, né, ainda ter algum tipo de correção, mas isso daqui acaba sendo a wedge que deu certo, né, e ela pode vir testar a máxima, tá, do canal de baixo, tá bom? Então seria uma possibilidade. Tá conseguindo realinhar para isso aqui. Acho que aqui a gente acabou, né, as que a gente já tinha trabalhado ali durante, né, a semana, tá? Eram alguns prints que eu tinha deixado, pelo menos das que a gente havia falado, né, de alguma possibilidade. Então, agora a gente volta aqui, né, para o nosso índice, e aí a gente aproveita e bate um papo sobre o mensal. Aqui no mensal, pessoal, a gente tinha falado, né, dessa POC, até fiz a extensão dela aqui, porque é uma região de troca de contrato do mensal, né? Então, e a movimentação ainda está, de certa forma, um pouco lateral. Aqui a gente não vê aquela wedge do semanal, né? Porque essa barra de alta aqui ela não tem muito sentido aqui, né? No próprio gráfico mensal. Mas lá no semanal a gente viu que renovou, né, o ponto de inflexão. Aqui, né? Vamos dar uma olhada se ficou algum gap aberto, né? Ficou um bem aqui, ó. Né, fechou esse mês, tá? Não tem nenhum outro gap aberto. Então é importante a gente deixar essa movimentação aqui como um alarme, tá? Porque ainda pode ter algum tipo de movimentação de alta, né, pessoal? Vamos ver quantos pontos falta aqui, ó. Para o mensal, 1.500 pontos, né? Então, digamos que ele consiga, às vezes, fechar esse gap aqui do mensal. E lá no semanal, a gente falou que uma das ideias era subir menos para descer mais, né? Porque renovou, né, um ponto de inflexão. Então, ele pode vir testar essa mínima aqui.
e fazer uma lateralidade um pouco maior, tá? Então, dentro do gráfico mensal fica essa região, a gente vê uma barra de rejeição, né, para esse teste de fundo duplo, mas foi um fundo duplo mais baixo. E aqui no semanal a gente já tem um pouco mais de informação, né? Aqui no semanal eu consigo sim, né, utilizar esse ponto de inflexão para cá e esse ponto de inflexão para cá, inclusive, né, com uma movimentação de certa forma até proporcional. Então eu tenho uma, né? Tenho duas, tá? E tenho três puxadas, né? Na verdade, uma, duas, três puxadas. Falhou, né, em até 5 barras, né, o rompimento de linha de canal. E aqui, né, o mercado acabou ó, renovando o ponto de inflexão dessa movimentação. Quando isso daqui muda, né, pessoal, para ele manter essa nova máxima fica bem mais difícil, né, porque mudou a estrutura majoritária do preço. Quando muda a estrutura majoritária do preço, né, aqui no semanal, né, a gente está vendo uma movimentação vinda de H1. Deixa eu só dar um pouco de zoom aqui. É, como assim, Luciano? Aqui, ó, tenho uma, tenho duas, tenho três, tenho quatro, tenho cinco, tenho seis barras sem retomada de máxima. Tenho sétima, né, que também não retomou máxima. E aqui, né, na oitava barra é uma H1. H1, né, contra microcanal normalmente não é tão interessante, tá? Não é uma movimentação que geralmente, né, nos chega a levar a fazê-la, né, a nos dá lucro. Então a gente não é o tipo de compra, por exemplo, que a gente faz. Teve boa resposta aqui, né? Realização de lucro dos vendidos, né? Aqui tinha uma série de alvos também, além de ser, né, esse fundo duplo majoritário. Então essa movimentação aqui, apesar de boa barra, pode subir um pouco mais? Pode. Quem sabe fechar esse gap? Olha que interessante, esse fechamento de gap, né, tem uma região de troca de polaridade aqui no semanal, tá? Então aqui, em determinado momento, acabou sendo um ponto de suporte, né? E quando rompeu aqui, ele pode passar a ser, né, resistência a partir de então, tá? Então, se ele consegue subir um pouco mais, quem sabe chegar nessa região de troca de polaridade. E aqui, como é região do semanal, né, pode ser região, não precisa ser o toque exato, né, dessa movimentação aqui, pode só se aproximar um pouco mais e ainda assim, né, não ter uma boa continuidade. A ideia aqui, né, pessoal, conforme a gente falou, seria, né, subir menos para descer mais, tá? Dentro do semanal, tá? Então, é interessante fazer esse estudo porque a gente vai construindo também, né, mais estudos durante a semana, tá? Conforme a gente vai ali, né, montando nossas operações, né, às vezes, né, depois que ele já cumpre certas coisas, eu vou me sentir muito mais confortável para trabalhar na ponta vendedora, tá? Em determinado momento, se ele cumprir, né, alguns cenários que me levem a pensar na venda, né, onde fique mais confortável, quem sabe ter uma boa movimentação de venda, né, uma certa tendência na ponta vendedora, tá? Então, o mercado, né, agora, né, fecha em uma H1, retorno à média móvel de 9, tá aqui. As médias já estão mais abertas, mais alinhadas, tá? E lá, né, no gráfico diário, que é aqui, a gente está na possibilidade, né, da construção do gap de média. Temos aqui a barra 1, né, do lado oposto da média. Vejam que aqui também, conforme a gente falou, era a tendência. Aqui dentro daquela ideia que a gente falou no final de semana anterior, né, de setups acumulados, ainda tem a possibilidade do teste da mínima dessa tendência, tá bom? Então aqui, né, pode ter um pouco mais de lateralidade, pode, né? Se tiver, né, de preferência, mais lateralidade seria até mais interessante, mais um fechamento de alta, quem sabe até mesmo aqui testar essa movimentação aqui de troca de polaridade, né? E fechamento do gap do mensal. E depois disso daqui, né, uma perda de mínima aqui, a partir da perda da mínima a gente já vai trabalhar bem mais, né, na ponta vendedora do que na ponta compradora, tá? A gente vai buscar, claro, né, razões para estar vendendo. Não se faz isso de maneira aleatória. A gente vai buscar setups, né? A gente vai buscar aquilo que a gente estuda para tentar encaixar setups, né, a partir da leitura macro, beleza? 60 minutos, né, pessoal? Vamos dar um zoom aqui. Aqui no M60, né, a gente teve, né, uma, duas, três puxadas, né? A partir dessas três puxadas aqui, o mercado apresentou uma correção. Se são três puxadas, eu tenho um ponto de inflexão, né? Foi algo que a gente comentou ainda lá no grupo, que se o preço tivesse chegado aqui, né, em primeiro momento, né, era melhor a gente esperar para vender, né, a perna 2. Mas ainda não chegou a isso. Vamos dar uma olhada aqui, né, para ver se essa movimentação aqui a gente já pode chamá-la de tendência. 20 fechamentos. Opa, Luciano, então se tiver uma movimentação mais lateral aqui, ó, de um gap de média, né, construído aqui, ó, dentro dessas regiões de fundo, né, que foram regiões de suporte anterior, e ele der alguma entrada, por exemplo, de H1 ou mesmo entrada de H2, né, seria interessante ainda para um teste na máxima da tendência, tá? Fica uma região de POC aqui,
e pode parar o preço um pouco antes ali, né? Então é um ponto interessante. Aqui a gente está vendo que o mercado já está, né, ficando com as médias mais próximas, isso já começa a deixar uma característica melhor de lateralidade, tá? Então a gente pode ter algum tipo de movimentação que leve o preço a fazer o gap de média aqui nos 60 minutos. Ele pode passar, né? Tem a média móvel aqui de 50, né, que muitas vezes também gera algum tipo de lateralidade. Tem essa região de troca de polaridade aqui, ó, que é importante manter, né? Por quê? Porque ela está bem em cima da 50, então acaba sendo meio que um duplo suporte, né? Que muitas vezes, aqui, ó, né? Mais uma vez, a média móvel de 50 também atuando como suporte, tá junto com o gap de média, aqui também, ó, aqui também, entendeu? A gente usa as mesmas coisas, né, para ter a mesma ideia sempre. Então, aqui dentro do M60, né, tem a possibilidade do preço construir ainda esse gap de média, ainda seria uma movimentação lateral, pode levar um teste da máxima da tendência. Então, ainda parece que mais lateralidade está por vir ainda, né, dentro dessa ideia aqui, tá? Três puxadas, não renovou a inflexão, tá? E se renova a inflexão, Luciano? Ainda tem tempo, né? Não retomou a tendência. Se eu tenho uma, tenho duas, tenho três puxadas, né? Se o preço vier abaixo dessa mínima aqui no gap de média, opa, gap de média vai se tornar um setup interessante, inclusive, para venda, para buscar a perna 2 que nos remete à nova mínima, tá bom? Então seria, sim, interessante se ele vier abaixo desse ponto. Então esse ponto, né, é interessante você manter ele como um alarme, tá? Para que te gere, né, algum tipo de ideia ali de trade também, beleza? 15 minutos, né, pessoal? Aqui no M15, né, pessoal, ainda falando um pouco sobre o estudo de quinta, a gente havia pontuado essa movimentação aqui, ó, como uma possibilidade de buy wire para a bandeira final, tá? Por quê? Porque ela vem de um impulso e esse impulso, né, ele começou a desenhar aquela característica da movimentação que a gente falou, que fica como um F apontado para cima, né, no caso. E aí aqui a gente também viu, né, a possibilidade da movimentação de três puxadas. Eu já falei para vocês, né, que quando a gente tem essa possibilidade de movimentação de três puxadas, normalmente a gente tem 75% de chance de ver o preço fazer isso aqui, ó, tá? Aqui ele renovou a inflexão, né, mas ficou uma movimentação muito lateral e as médias estavam muito ascendentes. Então precisava de mais informação para se vender. Né? Vender contra média extremamente ascendente assim é complicado. Né? Normalmente você tem uma baixa taxa de sucesso. Né? Talvez, né, se você fosse vender, ó, aqui foi notícia, né? O preço chegou bem aqui bem na hora da notícia. Né? Então fica difícil de você se posicionar, né, exatamente nesse momento, né? Mas aqui seria, né, um momento ímpar aqui para essa movimentação. Mas, como falei, né, é um horário que a gente não opera, a gente fica de fora, a gente não é robô, a gente não tem a capacidade ali de posicionar a ordem, né, exatamente dentro daquele horário. Tá? Então, a gente acaba esperando um pouco mais. Então aqui, pessoal, o mercado fez, né, aqui era a tendência, né, conforme a gente havia apontado. Por isso que a venda também, né, ficava mais difícil, porque era super tendência, né? Você já tinha aqui, ó, cerca de 23 fechamentos, né? Praticamente aqui. É... Não, né? A partir daqui, né? A gente não chegou a ter 23, não. Mas aqui a gente tinha tendência, né? De toda forma, né? Tínhamos tendência. Não seria o 2HM aqui, seria o M2B. Mas aqui ele faz, né? A possibilidade de um setup de compra, gera uma boa movimentação de alta, né? Faz a projeção, paga a projeção de alvos, né? A gente havia deixado ali, né? Que a gente tinha aqui, ó, duas projeções de alvo nesse mesmo ponto, né? No dia anterior. A projeção, o mal de apagar, e depois a gente tem que acabar fazendo tudo de novo, né, pessoal? Segundo, aqui, né, era a projeção desse alvo macro, tá? Desse aqui, ó, desse pivô, tá? Amplo. E tinha mais uma outra projeção, que eu já não lembro se era dos 5 minutos aqui, ou se era de tempo, né, um pouco menor. Aqui já tinha pago o primeiro e o segundo aqui não foi alcançado, né, pessoal? Tá. Mas pelo menos a primeira aqui, né, a gente retomou, né, que era essa projeção de alvo macro. Ele acabou pagando ali, né, era daqui, né, dos 5 minutos. Ele acabou pagando essa projeção aqui, tá, dentro, né, da movimentação de notícia, tá. E aí depois disso daqui ele constrói, né, um gap de média. Esse gap de média vem junto, né, de uma configuração, né, interessante aqui, ó, de compra, que é um fundo duplo, certo? Então sempre que eu tenho um fundo duplo, eu tenho a possibilidade, né, dentro de uma tendência de alta,
de ter uma bandeira de alta em forma de fundo duplo, né? Esse trade aqui a gente tentou conversar sobre ele ali durante a formação, né? Sobre 1 minuto, sobre as entradas, né? Aqui barra de tendência, né, pessoal, teve algum tipo de continuidade. A barra teve uma boa reação, né? A gente faz muitos trades, né, com base em reação às barras, né? Um bom fechamento em tendência de alta, né, acaba nos dando a ideia de que vai ter algum tipo de continuidade. Então aqui acabei comprando pelo 1 minuto. Fiz parcial aqui, né? Pagou cerca de 700 pontos. Aqui pagou mais cerca de 200 pontos, mais ou menos, tá? Foi ainda assim um bom trade. Aqui, né? Por que que essa movimentação ainda foi interessante, né, pessoal? Só retomando um ponto ali que a gente consegue ilustrar. Deixa eu só fazer mais uma marcação aqui para vocês, ó. É. Por que que aquele setup ainda era interessante? Por conta do macro, tá? Simples e puramente porque o macro ainda era, né, uma possibilidade de um setup de compra. Aqui no macro, né, você via o quê? Né? Um M2B, certo? Que você tem aqui preço trabalhando com algumas barras acima, né, da média móvel de 20, retomou a ponto de pagar alvo, né, esse gap de média, então ele já é a retomada da tendência, né? Eu não chamaria mais isso daqui de MTR mais alta, tá? MTR mais alta até aqui não pagou alvo nenhum, né, pessoal? Aí sim, né, começa a fazer mais sentido, né? O mercado não paga alvo, né? Aí, né, a gente pensa mais na possibilidade de MTR. Aqui ele pagou 100% dessa movimentação aqui projetada, tá? Então, né, não chamaria mais de MTR. Gostaria de ver outro gap de média, quem sabe outra tentativa de retomada aqui, para depois, né, pensar, né, numa possibilidade nova de reversão majoritária de tendência, tá? Mas não usaria isso daqui como uma MTR como um topo duplo mais alto em relação a esse, porque pagou alvos, tá? Dentro daquilo que a gente conversou um pouco lá, um pouco antes. Então aqui, ó, marquei para vocês o M2B. Lá no 15 minutos, né, aqui é o M2B, junto com o gap de média, junto com o fundo duplo, tá? Então, você soma, você tem esse setup, e você tem o setup dos 60 minutos. Você tem dois setups de tempo macro, tá? Então aqui pelos 5 minutos, ó, você tem o preço travando bem na média móvel de 200, né? Que foi algo que a gente conversou ainda, né, durante a manhã. É que poucas vezes o preço acaba rompendo ela, principalmente quando ele vem muito longe das médias, né? Quando o preço fecha aqui, ó, a 9 estava a 400 pontos e a 20, né, cerca de 600 pontos. Tá? Então, normalmente bons rompimentos da média móvel de 200, né, são amparados pelas médias. Né? Então, quando as médias vão chegando mais próximas, aí o preço e as médias passam a 200, né, ele tem mais probabilidade de ter rompimento e continuidade. Ainda aqui nos 5 minutos, né, você mantém aquele canal que a gente deixou no começo da manhã, né, que é desse topo para esse topo, né, o mercado chegando nessa região. Aqui ele estava, se você replica ele, né, você chegaria também a essa região aqui, junto. Só tomar mais um golinho aqui, pessoal. Então, aqui nos 5 minutos, né? Você teve aqui uma H1, você teve uma perda de mínimo e você teve uma H2, né? Então, só teve essas duas oportunidades aqui mais rápidas. Né? E depois o mercado já foi, né? De maneira um pouco mais reta. Aqui, ainda dentro dessa movimentação, né? A minha entrada foi pelo 1 minuto. Buscando o quê, pessoal? Buscando, né? Participar, né, desse trade, tá? Pensando em alguma maneira, né? De participar, de entrar nesse trade. Tudo isso aqui, ó, quando o preço estava aqui, ele já estava lá tocando a 5 no 200, lá no 60 minutos estava tocando a média móvel de 20, lá no 15 minutos era o gap de média completo, né? Eram as duas barras, né, lá embaixo da média móvel de 20. Então, aqui eu tive, né, uma boa barra de sinal, né, uma outside, tive o primeiro gatilho, né, acabou ficando um stop curto, né, 150 pontos, e aí essa movimentação, né, foi uma boa movimentação, né, ainda, tá? Depois disso daqui, pessoal, ó, veja no micro aqui, né? Ainda aqui dentro do micro, né? Uma movimentação familiar pra gente. Aqui teve a POC do 5, tá, pessoal? Aqui foi onde eu encerrei meu trade. Lá nos 5 minutos tinha uma POC. A minha ideia era levar até a POC do 15, mas o preço não chegou. E lembrem, né, que a gente segue as regras de rompimento e continuidade, tá? Já eu volto lá pro 5. Mas aqui, ó, aqui é a mesma região lá da POC, tá? Lá dos 5 minutos, ó. Aqui é exatamente a mesma região da POC dos 5 minutos. E o que que você vê aqui, ó? Você vê aqui uma wedge, né, uma movimentação de 3 puxadas. Você vê aqui um ponto de inflexão. Opa, Luciano, renovou o ponto de inflexão. Renovou o ponto de inflexão. Mesmo se você tivesse ficado, era melhor você sair, tá? Então, a título, né, de curiosidade, né, seria ali um ponto para você estar encerrando, né, essa compra. Até mesmo porque ele também não rompeu, né, a POC do 5. Aqui você tinha uma região de POC, né?
e não tem o rompimento, tá, dessa região. Ó. Vejam que quando a gente fala de rompimento, a gente fala de rompimento e continuidade. A única barra que tenta romper é essa. E eu não tenho nenhuma tentativa de barra de continuidade. E aqui você tem uma, duas, três puxadas, uma wedge, né? Um topo duplo mais baixo, né? Depois ele renova a inflexão e faz as suas duas pernas de baixo, tá bom? E aí meu alvo aqui, a princípio, né, era isso aqui, ó. Tá, mas ele falhou na POC do 5. Então, se ele não rompe lá, né, não tem condição dele ir, beleza? Então o preço fecha aqui como um triângulo, né? Fecha contraindo a volatilidade, pode até mesmo ter algum tipo de movimentação um pouco mais rápida na segunda, né? Caso ele consiga romper. Lembrando, né, pessoal, que o rompimento de triângulo também, né, requer rompimento de suas extremidades, tá? E existe, né, também um estudo dual, né, onde ele explica que muitas vezes, né, você tem aqui uma movimentação aqui que finge, né, faz que vai romper essa movimentação, né? Você vê aqui e aí ela volta, muitas vezes, com bastante força. E 50% das vezes, quando ele falha nesse rompimento aqui da extremidade do triângulo, ele acaba vindo, né, para o outro lado. E ele acaba vindo com força, tá? É só, né, uma busca de liquidez, tá? Então, o AL também tem, né, esse estudo ali de 50% das vezes de tentativa de rompimento, né, de extremidades de triângulo. Quando volta, né, 50% das vezes, ela acaba indo para o outro lado, tá? Acaba rompendo para o outro lado. A mesma coisa é válida, tá? Para cá. Então ele tenta romper, falha essa movimentação, e aí ele acaba vindo, né, para uma movimentação melhor na direção oposta a essa movimentação aqui, tá? É um estreitamento. Sempre que a gente tem um estreitamento, né, do preço, a gente tem o preço entrando no modo rompimento. Ele pode ter algum tipo de aceleração, mas pode falhar aqui, né, antes ou aqui, né, tá? Pensando lá nos 60 minutos, né, seria aqui não tem, tá, pessoal? A gente não tem nesse fechamento aqui, ó, a possibilidade de visualizar nenhum setup, tá? Dizer, ah, Luciano, vai abrir para cima, vai abrir para baixo? Não tem hoje, não tem resposta, né? Tem dia que o preço fecha num setup, fecha numa região que é interessante, né? Que é difícil de você, por exemplo, pensar em comprar alto num canal, né? Aqui não, aqui é meio, né, da movimentação. Então, sendo meio da movimentação, as médias estão flats, ó, a média móvel de 50 está reta, ela está cortando o preço, a 9 está cortando o preço, a 20 está cortando o preço. Então aqui o mais comum era ter mais tempo de lateralidade, até ter algum tipo de rompimento real, tá, dessa movimentação. Aqui nos 5 minutos, ó, algo próximo a isso também. A média está cortando a 50, a 20 e a 9, né? O preço está cortando, né? No geral você não quer. No geral, quando o mercado desempenha uma movimentação melhor, você quer ir longe. Você quer as médias alinhadas. Você não quer o preço encostando exatamente em todas essas médias ao mesmo tempo, tá bom? Não é um bom cenário por enquanto. Então, dentro dessa ideia, né, é importante você manter, né, tanto a ideia de que ele está fazendo um triângulo simétrico e que ele está, né, aqui iniciando uma possibilidade de modo rompimento, né, e se modo rompimento, né, tem também, né, as suas outras extremidades aqui, tá bom? Já fez o gap de média, se ele rompe a mínima aqui do gap de média, né, poderia fazer o gap de média lá dos 60 minutos, tá? Então, seria a possibilidade dele vir aqui construir o gap de média dos 60 minutos, se a gente pensar naquela movimentação. É como pensando em algo aqui, né, que possa vir, né, já que o preço já desempenhou o edge, não chegou a renovar a inflexão, mas seria aqui, né, quem sabe renovar a inflexão, fazer pegar essa região aqui, né, de renovação da inflexão, construir o gap de média, ter um pouco mais de lateralidade, depois, né, quem sabe uma movimentação e voltar, né, para aquela movimentação de queda por conta do diário. Beleza, pessoal? Então, para o nosso estudo de final de semana é isso. É interessante manter esse estudo, dar atenção a ele, porque é através dele, né, que a gente cria um pouco mais de consciência para outras operações durante a semana. Beleza? Valeu, um forte abraço para vocês aí. Um bom final de semana aí, fiquem com Deus e até mais. Valeu.